Olá, eu sou Luísa Nogueira e te convido para dar um play no agro comigo num programa cheio de informações e muitas histórias direto do campo. Veja o que preparamos para você. Florada do café, após chuva boa no campo, mais lavouras voltam a florir. E eu vou mostrar que por meio de um manejo eficiente, o produtor pode manter a produtividade. Nesse momento que ele está vivendo agora, ele precisaria de uma precipitação mais bem distribuída e contínua. Para quê? Para haver essa recomposição hídrica e a planta começar a vegetar novamente. Nova variedade de mexerica conquista prateleiras mais caras e exigentes. E o produtor recebe o dobro do preço por ela. É um mercado mais selecionado, mais fino, né? Digamos assim, porque depende muito de embalagem. Vamos falar também das novas cultivares de mandioca lançadas pela Embrapa, que prometem ser mais resistentes e aumentar a produtividade. Elas têm uma característica superior às cultivares mais plantadas. E com isso aí aumenta a expectativa do produtor em obter melhor rendimento nos seus plantios. A chuva veio e deixou o Parque Cafeeiro florido. Agora é preciso de um manejo eficiente para garantir a boa produtividade da safra 2022. A questão climática hoje ela é soberana acima de tudo. O clima ele pode ser um empecilho, sim, mas isso aí também não é eterno, né? Quantas situações de estresse hídrico nós já tivemos, né, nesses últimos 50 anos? Geadas, chuva de pedra, e nem por isso a nossa cafeicultura diminuiu. As adversidades climáticas têm preocupado o setor, mas a chuva deu ar da graça e um novo ciclo começa nas lavouras com a florada do café. Um momento de retomar as esperanças por mais uma safra produtiva nas fazendas. O Rodrigo Naves, engenheiro agrônomo da Fundação Procafé em Varginha, ressalta o atual momento do cafeeiro. Nós estamos vindo de 2 anos consecutivos de déficit hídrico, a seca bastante prolongada. E isso a planta ela acaba estressando muito e ficando debilitada para ter uma boa produção. O produtor, né, nesse momento que ele está vivendo agora, ele precisaria de uma precipitação mais bem distribuída e contínua. Para quê? Para haver essa recomposição hídrica e a planta começar a vegetar novamente e ter condições de manter essas flores, né, e ter um bom pegamento. E a primavera vem fazendo o papel que o produtor espera dela. Na primeira quinzena de outubro foram registradas chuvas no Parque Cafeeiro. E diante desse cenário, toda a atenção com os tratos culturais é fundamental. Mas se ele tiver um problema climático e ainda associado a isso, desafios com pragas e doenças, vai estar minando ainda mais, né, a produção dele para a safra que vem. E com a frequência nesse volume de chuva, uma doença importante que o produtor deve ter cuidado é com a foma. E vindo essa florada, com essa questão da chuva sendo retomada, muito provavelmente as temperaturas vão ficar mais amenas, certamente os dias vão ficar mais nublados e aí sim nós teremos condições favoráveis para o ataque da mancha de foma. O ataque do fungo pode representar perdas de até 50%, principalmente em locais de altitudes mais elevadas. Isso porque as condições climáticas são mais favoráveis por serem regiões mais frias.
A mancha de foma, Luísa, nada mais é do que o principal fungo hoje que ataca a florada do cafeiro durante esse período de florada, certo? Ele é um fungo necrotrófico. O que significa isso? Ele se desenvolve, né, na matéria orgânica em decomposição, tá? Então ele sempre estará ali na lavoura, dependendo muito da condição climática, temperaturas mais baixas, em torno de 15, 18 graus Celsius, umidade relativa acima de 70% e principalmente nas regiões de altitude elevada onde a gente tem vento. Caso nós tenhamos aí, né, alguma situação na planta, machucando a planta, você já tem porta de entrada para que esse fungo continue a sua evolução. E o Luiz responde para a gente quais são os principais sintomas da foma. Nós temos os sintomas nas folhas, onde o bordo da folha fica mais necrosado, fica pretinho, a folha parece que ela está toda retorcida. Se ela continuar evoluindo, ela começa a tomar o ramo inteirinho, então a gente tem a seca de ponteiro, né? As folhas vão cair, você vai ficar com aquele ramo preto e você vai estar perdendo ali uma parte da sua produção. Eu falo muito, Luísa, que essa é uma doença silenciosa, é como um ladrão. Muitas das vezes você não está percebendo o ataque dela, mas em uma semana, se a condição climática estiver favorável, ela entra, ataca e depois dela ter atacado, por ser um fungo que vai crescer no tecido morto em decomposição, os produtos não serão tão eficientes mais. Então é um fungo que a gente tem que ter total atenção para que o manejo seja extremamente preventivo. Entre você não estar vendo a doença e você já está vendo os primeiros sintomas dessa doença, é de 7 a 10 dias. Ela evolui em uma velocidade, uma taxa muito violenta. E por isso a importância grande de um controle preventivo. Pós-florada, depois que essas flores começarem a secar e cair, fazer uma nova aplicação para que realmente você feche toda a janela e oportunidade de entrada desse fungo nesse momento tão importante. Junto, né, com esse processo aí da florada do cafeiro, com a retomada das chuvas, então é o início das aplicações dos produtos de solo, visando aí o controle do bicho mineiro, da ferrugem, bem como também da cigarra do cafeeiro. Mas mesmo diante de tantos desafios, para Luiz, a cafeicultura brasileira será sempre pujante. O Brasil ele ficou cada vez mais pujante na produção de café, justamente pelo fato de que o insumo principal que nós temos aqui é os nossos cafeicultores, né? Então, com certeza, essas situações elas vão passar, nós sairemos mais fortes e, consequentemente, a nossa cafeicultura vai crescer. Eu quero trazer agora a Amanda Souza com a previsão do tempo. Olá, Luiz. Olá a todos que nos acompanham através do Play no Agro. Hoje a gente abre a previsão do tempo falando do retorno do fenômeno Laninha. A gente sai de uma neutralidade e vai para o resfriamento da água do Oceano Pacífico, leste e central, agora com anomalias negativas. E a gente fica de olho no que isso deve impactar as áreas produtoras no Brasil. A gente sabe que o Laninha influencia e muito a distribuição de chuva e também as temperaturas no Brasil. A gente espera que em dezembro e também em janeiro tenha uma estiagem na região sul do Brasil por conta desse retorno da Laninha. Mas a gente vai acompanhando o que isso deve trazer de impacto às áreas produtoras no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná também. Aliás, nesses últimos dias a chuva já deu uma trégua na região sul do Brasil, o que de certa forma trouxe até um alívio para os produtores do Paraná, que já estavam preocupados com o excesso de umidade, tiveram que paralisar o plantio da
soja por conta dessa chuva já em excesso. Ou seja, vale ressaltar que já choveu tudo que tinha para chover no mês de outubro, nesses primeiros dias aí do Paraná. Então a expectativa é desse tempo mais firme nesses próximos dias ainda na região sul do Brasil. Os produtores conseguem trabalhar, conseguem prosseguir com o plantio da soja. Por enquanto ainda tem muita chuva concentrada em áreas do centro e norte do Brasil. Nessa próxima semana são esperados volumes entre 20 e 70 milímetros em áreas produtoras do sudeste, centro-oeste e também no Mato Piba. Ou seja, áreas produtoras de café, cana-de-açúcar, citros, a soja. Nesses próximos dias ainda temos mais previsão de chuva, mas dessa vez pancadas, intercaladas com períodos de melhoria e elevação gradual da temperatura. A gente vem de dias consecutivos de muita nebulosidade, principalmente em áreas do sudeste. Isso deve mudar no decorrer da próxima semana. A temperatura sobe um pouquinho mais, ou seja, ao que tudo indica, teremos pancadas de chuva, de novo, características da primavera. A temperatura sobe e depois vem as pancadas de chuva, principalmente no final da tarde. Então, nessa próxima semana, ressaltando mais dias úmidos em áreas do sudeste, do centro-oeste e nas áreas produtoras do Mato Piba. Depois disso, de forma um pouquinho mais estendida, teremos o retorno da chuva para a região sul do Brasil. Ou seja, a chuva dá uma trégua em áreas do Mato Piba e volta a ficar mais concentrada na região sul do Brasil. Então, lá para frente, na próxima semana, voltam as chuvas mais significativas, acumulados mais expressivos na região sul, desde o Rio Grande do Sul até o Paraná. Ou seja, produtores no Paraná devem de novo se preocupar com o retorno dessa chuva, acumulados expressivos e que pode impactar novamente nas atividades de campo no plantio da soja. Semana que vem a gente volta com mais previsão do tempo. Vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do agronegócio para você.